Fala pessoal, beleza? Bom, nessa aula a gente vai colocar um pouco em prática todo esse conteúdo que a gente aprendeu até agora. Então a gente vai visualizar um pouquinho melhor, né, como criar uma pós a partir do conhecimento que vocês adquiriram, né, nessas primeiras aulas. Ainda não seria, né, a pós final, porque ainda faltam algumas coisas. Falta ainda eu falar de alguns plugins, falta passar a parte de render elements do V-Ray. Mas, no geral, assim, a questão de ajustes do que pode ser feito, eu acredito que já tenha passado tudo, né? Então, a gente vai ver um pouquinho melhor como que a gente pode trabalhar isso daí em uma pós. E depois a gente vai adicionar os novos elementos aí, os novos conhecimentos, né, para incrementar um pouquinho mais a parte da pós-produção. Então, eu peguei uma imagem aqui que eu fiz baseada em uma foto e a gente vai trabalhar um pouquinho após dela. Esse é o render exatamente do jeito que saiu, né? A gente observa que ele fica um pouquinho pálido, né? Não muito, mas fica, pega um tom meio esverdeado, né? É o normal que sai do V-Ray, né? Essa imagem eu fiz com o Gamma 2.2, com o linear, né? O linear workflow. E essa é a maneira que ela saiu. Então a gente vai começar a trabalhar após dela. Eu salvei ela em TIFF, tá? Com o canal alfa. Então por isso que o fundo está recortado. Eu vou enviar essas imagens que eu utilizar para fazer a pós aqui, eu vou enviar para vocês, né? Para que vocês pratiquem também em cima dessa imagem. Pode fazer a pós da maneira que eu fiz, né? Que eu vou fazer aqui na aula. E fazer novos testes também, né? E vocês podem me mandar esses testes para que eu veja como que vocês fizeram a pós. De preferência, me mandar os testes que sejam diferentes do que eu fizer na aula, né? Para eu poder ver o que vocês realmente estão fazendo, né? E não copiando o que eu fizer aqui. É interessante vocês fazerem também da maneira que eu fiz, né? Eu nem sei ainda direito o que eu vou fazer aqui, eu vou tentar mexer com o máximo de informações que a gente aprendeu até agora. Então, eu já desbloqueei aqui o Layer Background, tá? Já ficou como Layer 1. E a gente vai começar a trabalhar. Geralmente, a primeira coisa que eu faço é colocar o background já, né? Para eu já poder fazer um ajuste mais ou menos dele com a cena. Então, eu vou mandar também esse arquivo aqui. E aí a gente vai colocar ele na nossa cena. Então, eu vou dar um Ctrl A para selecionar tudo. Vou dar um Ctrl C para copiar. Vou voltar aqui no meu arquivo e vou dar um Ctrl V para colar ele aqui. Como ele entra por cima, né, do meu Layer 1, eu não vou ficar renomeando os layers aqui, esse tipo de coisa, tá? Se vocês quiserem renomear para ficar um pouquinho mais organizado, né, para vocês saberem o que está acontecendo, pode fazer. Eu vou deixar com o nome que aparecer mesmo, que não vai fazer diferença aqui no caso da aula, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou trazer o meu Layer 2, que é o background, para baixo do Layer 1. Então, automaticamente, ele fica por trás, né, da nossa imagem. E eu vou ajustar, né, vou diminuir o zoom, deixando o Alt apertado, rolando a barra de rolagem, e vou ajustar o meu background ali na cena. Então, eu vou diminuir com o Shift apertado, por enquanto, para ficar, né, proporcional. E aí é o seguinte, ó, desse lado,
Desse lado eu tenho essa água, e vindo para o lado de cá, eu tenho essa parte de grama, árvore e tal. Então, eu acho que ficaria mais legal, né, no nosso canto esquerdo aqui da imagem, aparecer essa parte, do que aparecer a água, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou rotacionar a minha imagem. Então, eu posso vir aqui no Edit, né, com o Layer 2 selecionado, tá? Senão, vocês vão acabar rodando o outro. Aí, a gente tem Transform, e eu tenho aqui Flip Horizontal. E aí eu espelho, né? Eu rodo a imagem. E agora eu vou ajustar, né, mais ou menos aqui. Vou subir um pouquinho o meu céu. E vou ajustando para cair mais ou menos num ponto que eu goste. Por isso que é legal a gente trabalhar o background aqui no Photoshop, ao invés de ser no Max, né? Apesar que no Max a gente consegue também fazer esse ajuste, né? Mas aqui fica muito mais fácil para a gente visualizar o que está acontecendo. Então, ok, vou deixar ele por aqui. Vamos ver aqui se criou aquela linha. A gente observa, né, ó, se eu esconder aqui, que ele ficou essa linha de marcação. Então, a gente vai no Layer 1, vai lá no Layer, Mating, The Fringe. 1 pixel, ok. Tá? E aí ele tira essa marcação que a gente teve aqui. Com relação ao ajuste aqui do céu, eu acho que a coloração dele está legal em relação ao que eu tenho na imagem. Então, eu vou trabalhar os dois já juntos, né? Eu já vou dar o merge nos dois, para que fique uma coisa só, e aí o que eu trabalhar na imagem, automaticamente ele já vai trabalhar no céu junto. Lembra aquele esquema que eu falei em alguma aula aí para trás, que quando a gente coloca o background, mesmo a gente dando o merge, observa que fica, né, a caixa de seleção, ela fica grande, né? Fica maior do que a imagem. Então, sempre é interessante vocês usarem o crop, né, para a gente deixar só a nossa imagem. Né? Enter. E aí a gente tem certinho aqui a nossa imagem, sem uma borda maior, né? Porque às vezes alguns efeitos que a gente vai aplicar mais para frente, tipo o Lace Correction, né, que eu já mostrei, ele acaba pegando o background inteiro. Tá, feito isso, né, adicionando o céu, verificando aquela linha, né, usando o The Fringe, a gente vai começar a trabalhar os ajustes. Então, eu vou começar eu vou mais ou menos fazer a sequência que eu costumo fazer, tá? Eu começo pelo Color Balance, que é onde eu vou tirar um pouco desse verde da imagem, né? Eu vou usar sempre aqui pelos Adjustment Layers, tá? Só que se vocês quiserem utilizar direto por aqui, vai criando novos layers e fazendo, né? Para vocês terem o controle depois. Então, é aquele mesmo esquema. No Midtones, eu jogo o amarelo e o vermelho. E no Highlights, eu jogo o cian e o azul. Aí eu consigo trazer o branco, né, exatamente para a cena, ó. Como era, né, meio esverdeado, e como fica. Então aí eu vou trabalhando para ter o branco de verdade, né, da maneira que eu quero. E aí eu tendo já esse branco na cena, eu posso trabalhar mais o vermelho ou mais o amarelo, dependendo da cara que eu quero dar para minha cena, né. Como aqui a gente tem um sol, né, consideravelmente forte e de frente, é legal a gente trabalhar um pouco dessa coloração, né, meio amarelo e vermelho, para dar mais esse destaque no sol, né. Se fosse uma cena que não tivesse o sol tão presente, aí, no caso, eu já não trabalharia tanto o amarelo e o vermelho, e mais sim o azul e o ciano.
A parte de sombras, eu posso testar um pouquinho aqui. Conforme eu puxo para o azul, ele vai dando outra cara, né? A gente vai tendo diferentes, uma nuance diferente na imagem, né? Então, eu vou puxar só um pouco aqui para o azul. E aí é questão da gente ir comparando, né? Para ver se teve o resultado que a gente esperava, né? Eu acho que está bacana, né? No caso aqui, para essa primeira parte. Eu já vou linkar, né, ele para o layer de baixo, apesar de eu não ter nada para baixo, mas eu já tenho o costume, né, de colocar o ajuste já linkado no layer abaixo para eu não ter... Porque assim eu não corro o risco de esquecer, né, de fazer isso. Apesar de que agora dá na mesma, né. Ok, então o meu color balance está feito. Vou partir para o próximo, que eu utilizo, que é o Levels. Então, no Levels eu vou ajustar um pouquinho melhor o contraste da minha imagem. Então, eu sempre puxo um pouquinho aqui para a parte mais escura, né, da imagem. Eu trago um pouco mais. A parte mais clara eu deixo um pouco mais forte também. E o meio, geralmente, eu puxo um pouquinho para a esquerda. Aí eu tenho que tomar cuidado só para não escurecer demais. Apesar que depois a gente tem ajustes, né, para controlar isso daí também. Para baixo. Então, deixa a imagem um pouco mais viva, né? Talvez um pouquinho menos na parte do highlights da imagem. Então, é tudo sempre uma questão de teste, né? A gente vai observando que não existe, assim, uma maneira, um padrão 100%, né? Geralmente, os ajustes que a gente vai utilizar vão ser os mesmos, né? Só que tudo depende da imagem para lance de coloração, esse tipo de coisa, para ver qual a melhor opção a ser tomada, né? Depois do Levels eu jogo o Curves. E aí eu trabalho daquela mesma maneira. Um ponto aqui para baixo. E um ponto aqui para cima. Então, eu dou um pouquinho mais de contraste nessas partes, né, mais escuras. Já começo a ter uma melhora nesse contraste. Ok. Então, esses aqui são os 3 primeiros ajustes que eu faço na imagem. Color Balance, Levels e Curves. Eu posso trabalhar aqui outros tipos, né? Eu posso fazer testes aqui para ver como que eu poderia melhorar algumas partes também. Mas geralmente são esses os que eu faço pelo ajuste na Layers. Depois os outros talvez eu crie um layer mesmo para fazer o ajuste normal aqui pelo Made Adjustments. Né? E aí, para eu poder trabalhar as máscaras de uma maneira melhor, né, eu prefiro fazer dessa maneira. Mas nada impede de vocês continuarem a trabalhar por aqui, tá? Então tá, eu vou pegar esses 3 aqui, vou dar o Ctrl G, né, para criar o grupo. Vou deixar eles agrupados, porque depois se eu quiser criar mais alguma coisa em cima disso, modificar, né, alguma coisa, eu tenho eles aqui. E aí aquele mesmo esquema, eu crio um layer novo a partir do grupo, dou Ctrl E, que ele duplicou errado. Vou fazer o seguinte, eu não vou nem criar esse novo grupo, né, no caso. Eu vou continuar da maneira que está, eu vou dar o merge nisso mesmo. Eu acredito que eu não vá precisar mexer mais nesses ajustes. Depois, se for preciso algum ajuste desse tipo, eu faço direto aqui pelo e-mail mesmo. Então, vou deixar isso daqui como o meu layer mesmo, né, normal. Ok. Depois disso, o que eu costumo fazer? Eu vou duplicar o layer, Ctrl J, e aí eu crio um efeito para
trazer um pouco mais de contraste na cena e para depois eu trabalhar os shadows e os highlights. Então, qual seria esse passo, né? O que eu costumo fazer? Agora eu vou trabalhar tudo com layer mesmo para poder ir mostrando máscaras, esse tipo de coisa, tá? Então, eu faço o seguinte. No Adjustments, eu dou o Desaturate, para ela ficar preto e branco. Filter. Aí eu vou no Gaussian Blur. E geralmente eu deixo um raio de 0,6, tá? Para fazer esse efeito, né? Ele vai deixar um pouquinho com blur, né? Depois a gente vai trabalhar a opacidade, mas eu costumo deixar suave, né? Ok. E aí no Blend, ao invés de deixar no Normal, eu coloco Overlay. Então ele vai criar esse contraste bem forte. Ele vai trazer mais ainda o branco, né? Pelo fato de eu ter deixado ele como preto e branco. E em cima disso eu trabalho a opacidade, né? Para não perder muito dessa coloração que a gente tinha, mas criar esse efeito um pouco mais forte. Ele deixa as cores um pouco mais naturais, né? Ele tira um pouco dessa saturação, por exemplo, que a gente tem do verde, e deixa um pouco mais natural. Esse daí seria um efeito que eu uso bastante, né, praticamente em todas as imagens, para dar esse contraste um pouco diferenciado. Ok. Vou dar um merge de novo. E em cima disso agora eu vou trabalhar os shadows e os highlights, né, às vezes para controlar um pouquinho melhor essa parte de sombra e luz. Então vou duplicar o layer de novo, Ctrl J, Image, Adjustment, Shadows, Highlights. Então observa que ele fica, né, ele volta meio que a deixar a imagem mais chapada, né? Então como que eu costumo trabalhar? No Shadows, eu puxo o raio mais ou menos no meio, né? O Tonal Width eu vou trabalhando geralmente aqui diminuindo a porcentagem dele. E aí a parte do Amount, né, que é a quantidade, eu vou meio que no olho para ver. Às vezes eu nem acabo mexendo, né, nessa parte. Então, o que aconteceu? Eu clareei um pouquinho essas minhas partes mais escuras, né, por enquanto. Dei uma leve clareada sem perder o balanço de cores que eu tinha, né? E quando eu preciso mexer no highlights, né, no caso aqui eu vou mexer um pouquinho, porque tem algumas partes que estão um pouco fortes, então eu aumento um pouquinho aqui, eu vou tirando, né, esse meu highlights. Então geralmente eu aumento um pouco, trabalho aqui o tonal width, né, para ver quanto maior a porcentagem, mais ele vai escurecer, e quanto menor, mais claro. Então eu trabalho um pouco e observo o raio para ver a direção que ele está fazendo isso, né, para ver como que eu vou deixar. Então a imagem estava dessa maneira, né, fazendo esse controle, a gente continua com um contraste legal, porém não tão forte, né? Ok, então, joia. Então essa parte, né, a gente trabalhou a parte de cores e a parte de contraste da imagem, né, para equilibrar um pouco os níveis. Então a gente saiu dessa maneira que estava e chega aqui, né? Então observa que a imagem estava meio sem vida, né? Estava bem esverdeada, né? Sem muita coisa. E agora ela já está com muito mais vida, né? No caso. Depois disso, a gente pode fazer alguns ajustes de saturação e trabalhar as cores isoladamente. Então, eu vou duplicar o layer,
e vou trabalhar a parte de saturação, Hue Saturation. Então, no Master, né, a gente pode trabalhar geral, né, no caso, mas eu prefiro, nesse caso aqui, trabalhar isolado, né? Então, os vermelhos, então sempre para vocês saberem aonde ele realmente vai mexer, né? Muda o canal vermelho e mexe na saturação, né? Aí, quanto mais vocês aumentarem, aí vocês vão ver realmente a área de influência do vermelho. Então, basicamente, a ideia seria a parte dos vasos aqui, né? E essa parte das plantas. Conforme eu diminuo, eu aumento. Então, eu vou começar a trazer um pouquinho mais de cor na cena, para ela não ficar tão, como ela tem muita coisa branca, então trazer um pouquinho de cor para ela não ficar tão pálida. Eu posso mexer no Hue, né, para mudar a tonalidade, se eu quiser. No caso aqui, acho que eu vou manter do jeito que está. E a gente tem a parte de luz também, né? No caso, eu acho que eu vou diminuir só um pouquinho. Então, vamos ver. A mudança é bem suave, tá? A gente percebe no vaso essa mudança um pouco maior no vermelho, né? Mas é realmente bem suave, não pode ser muito forte. Depois, a parte do yellow. Então, mexo aqui para ver a influência. É mais ou menos no mesmo lugar, né? Talvez eu traga um pouco da cor da areia, né, que a gente tem aqui. Um pouquinho menos de luz. Mais ou menos. O amarelo, ele influencia sempre bastante no verde das plantas, tá? Então, tem que tomar um certo cuidado para não deixar o verde muito forte. Ok. Depois a parte de verdes, né, eu vejo que está influenciando na água, em algumas outras partes. Então aí eu vejo se eu quero tirar mais a saturação do verde, né, alterar um pouco a cor. Aí eu posso trabalhar, tirando a saturação e trabalhando a cor, eu vou trabalhar bastante mesmo na parte da vegetação. Né? Então, eu tinha o verde mais forte, eu posso queimar um pouquinho esse verde, né, jogando aqui mais para o lado do vermelho, para ficar um pouquinho mais natural, no caso. A parte de luz, né, mais claro, mais escuro. Eu vou voltar no vermelho, tirar um pouco da saturação do vaso ali, que acabou ficando um pouco forte. Né? Então, observa, né, no verde das plantas, como a gente tem, né, um verde mais natural dessa maneira. A parte de ciano, vamos ver onde está a influência, está maior na piscina, né, nessas paredes internas aqui e nessa parte da borda, é onde a gente tem mais influência do ciano. Então aí eu vejo, posso deixar ele um pouquinho mais forte, não muito, né? Posso dar uma olhadinha aqui na tonalidade para ver se compensa fazer alguma mudança. Né? Observa que o céu está indo junto também, tá? Então tem que tomar um certo cuidado. Sempre quando vai mexer nessa parte de saturação, tem que tomar um pouquinho de cuidado, que às vezes alguma parte a gente não observa e depois acaba passando, né? Então tá, eu alterei um pouquinho na parte da piscina, trouxe um pouquinho mais de cor para ela. A parte dos azuis, aí eu trabalho meio que nas paredes, né, geral ali, e no céu. Eu acredito que a parte de azul não precise
fazer alteração aqui nessa cena. E o magenta, né, tem um pouquinho de magenta, eu acredito também que não tenha necessidade. Então, as diferenças são sutis, mas basicamente é o que a gente mais vai perceber nessa mudança. É um pouquinho da coloração da areia, da piscina, e a mudança no verde aqui das plantas, né? E lá no vaso, lá no fundo, bem suave a modificação. Talvez eu crie uma máscara aqui, ó, para tirar essa parte que ficou meio azul, meio roxo, né? Observa como era antes, ó, que ele tinha uma uniformidade na cor. E agora ele deu um pouco de roxo, né, nessa parte. Então vou dar OK e vou fazer isso daí. Então crio uma máscara, pego lá o meu brush, mexo no tamanho dele, a cor preta, né, para tirar. E eu vou tirar essa parte meio azul aqui que eu não gostei. E talvez tenha pego um pouco também. Ok. Geralmente as mudanças são sutis, tá? Mas eu acho que, principalmente aqui na parte do verde das plantas, eu acho que ficou bem melhor, né, dessa maneira. Ok. Vou dar um merge de novo. E agora eu vou trabalhar isoladamente as cores, né, para ver se a gente consegue melhorar um pouquinho mais alguma coisa. Então, vou duplicar o layer de novo. Made, Adjustment. E aí a gente vai trabalhar no Selective Color, né, que a gente trabalha isolado. Então, para eu ver onde ele está a influência, né, observa que agora a influência é bem melhor de se trabalhar do que com o Hue Saturation, né? Aqui nos vermelhos a gente observa que a gente está pegando basicamente mesmo o vaso e essa parte de pastilhas aqui. Então agora eu consigo trabalhar melhor, né, o resultado que eu quero nessa parte. Mudança de cores aqui, eu sempre dou uma olhadinha, né, faço alguns testes para ver se compensa, né, mudar ou não. Vamos ver. Os vasos ali ficaram um pouquinho mais em evidência, né, no caso. Consegui trabalhar um pouquinho melhor as cores deles. Suave também, mas deu uma melhorada. Passo para o yellow, mesmo esquema, né? Vejo aqui aonde está o trabalho dele. Provavelmente não precise mexer muita coisa nele. Acho que, se eu quiser trazer um pouco mais de luz, né? É a questão da gente ir testando para ver o que a gente pode fazer, né? A parte de verdes, no caso, ele está trabalhando mais forte na parte da piscina, então posso ver escurecer só um pouquinho ela. A parte do cian, eu trabalho também na piscina e trabalho junto no céu, né? Então, vou clarear um pouquinho só, mas pensando no céu mesmo. Bem de leve. Deixa eu voltar aqui no yellow. Ok. Magenta, geralmente eu não mudo, né? Aqui a gente está tendo a influência do magenta nas flores aqui, né? Então eu posso, às vezes, deixar um pouquinho mais claro. Posso ver se, às vezes, compensa, né? Mexer um pouquinho na cor dela. Na cor, basicamente, a gente não está tendo muita alteração. Ok. A parte de whites, aí eu trabalho a parte dos brancos, né? Conforme eu diminuo, eu tenho branco mais forte.
Então, eu vou deixar o branco um pouquinho só mais forte. A parte dos neutros, né, os tons neutros da cena. Aqui tem que tomar cuidado, porque se a gente aumenta, a gente começa a deixar a cena meio lavada de novo. Né? Então, eu vou aumentar só um pouquinho esse meio tom, né, dos neutros. E a parte do black, onde eu trabalho as partes mais escuras mesmo, né? Geralmente eu não mexo praticamente nada nessa parte para ele não dar esses efeitos estranhos, né? Então vou deixar no 0 mesmo. Então, diferenças poucas, né? A gente deu um pouquinho mais de brilho na parte de cima. E a gente observa mudanças de tonalidade nas flores e algumas coisinhas de leve, né? Deixa eu só confirmar. Tá. Vou dar OK. Vou diminuir só um pouquinho a opacidade dele. Vamos ver 100 com. Diminuir só mais ou menos uns 70% aqui. OK. Vou dar o Merge de novo. Vou dar o Ctrl J. E agora eu vou aplicar o Photo Filter, né, para a gente ver algumas variações de cores, né? Então aqui a gente vai vendo, né, e puxando para alguma tonalidade que a gente queira. Geralmente a gente joga alguma coisa mais amarelada mesmo, né? Laranja, né? E depois eu trabalho um pouco da opacidade, né? Só para dar esse leve tom de laranja, mas sem exagero, né? Então, observa que é bem suave, né? O meu branco continua branco, mas com uma influência pequena do laranja. Ok. Vou dar o Merge. Uma coisa que a gente pode fazer e testar, né, para ver se fica bom na cena, é trabalhar preenchimentos em gradiente, né? Para ver como que poderia ficar o trabalho disso, né? Então, eu vou escolher duas cores aqui. Geralmente, a gente puxa uma para o azul, né, o foreground, e o background vou puxar algo para o laranja. E vou jogar isso daí como um adjustment layer para eu poder trabalhar as direções de uma maneira mais fácil, tá? Então, gradiente. Vou aqui no gradiente, pego, né, a cor que eu escolhi, dou OK. E geralmente eu jogo isso como soft light. Então aí a gente tem a diferença aqui. Aí para a gente editar isso daí, então eu clico aqui. E aí eu posso trabalhar, né, de onde está vindo o amarelo, no caso, na parte de ângulo, né? A gente trabalha aqui. Eu posso criar meio que um amarelo vindo de um lado, alguma coisa assim. Eu vou deixar esse amarelo meio que vindo daqui. Deixa eu ver. Essa parte fica legal, o tom do verde. Talvez nessa cena eu nem usasse, né, esse efeito, mas deixa eu testar para ver. Não pode ter muita variação, né? Geralmente a opacidade vai ficar baixa mesmo. Dá para perceber, né, uma leve diferença nessa parte nessa de coloração. Tá, eu vou deixar bem suave, mas vou deixar ele aqui que ajudou um pouquinho.
Ok. Então, vou dar o merge. Depois, vocês podem fazer testes, né, com o lance de preenchimentos mesmo. Né? Então, por exemplo, eu crio um layer novo. Posso utilizar o preenchimento normal, né, fill. Escolho a cor. E aí a gente pode fazer testes, por exemplo, meio laranja. Ok. Jogo. Eu vou fazer teste no overlay para ver. Tá, então, a gente traz, né, o amarelo. Começa a dar uma impressão a mais de sol, né, no caso da cena. A gente pode, né, eu vou criar mais dois, só para a gente fazer comparações. Então, nesse layer 2, vou fazer a mesma coisa. Edit, Fill, Color. Vou jogar o verde, por exemplo. São as cores que geralmente eu faço teste para ver se traz alguma coisa legal para a cena. Overlay. Eu não curto tanto, às vezes, o verde na cena, mas eu sempre gosto de fazer um teste para ver. Né? Porque depois, às vezes, a combinação das três cores acaba ficando legal. Então, tá. Depois eu vou juntar todas e trabalhar a opacidade para ver se compensa. Ok. E vou jogar também Fill, Color, um azul. Para ver como que ficaria. Um pouquinho mais forte do que o que a gente usou no gradiente. Ok. Trabalho no overlay também. Então, vamos ver a mistura das três. Talvez o verde está muito. Azul. Tá. Eu vou pegar esses três aqui e dar um merge. Ao invés de fazer os três de uma vez, vou jogar separado mesmo. Vou diminuir um pouco a opacidade. Talvez a cor que tenha ficado melhor ali tenha sido o amarelo, né? Mas... Tá. Bom, a mistura dos três ficou legal. Deu para melhorar um pouquinho aqui mais a coloração, né? Bem suave, mas... Aí vocês vão, com o tempo, pegando o olho mais clínico, né? Para ver os detalhes mínimos onde vai aparecendo, né? No caso. Ok. Agora a gente pode jogar um pouquinho de glow, né, na imagem para dar a sensação desse sol, né? Então, vou duplicar o layer. Eu vou deixar... Vou fazer o teste primeiro na cor branca, né? Lembra que aquele glow que a gente cria é o foreground color. Então, eu vou lá, filter. Aí a gente teria, né, que no caso, usar o distort, né? Que é onde está essa parte do glow. Mas lembra que a imagem em 16 bits, ela não abre tudo isso daqui, né? Ela abre só alguns dos efeitos aqui dos filtros. Então, lembra, né, de ir no Image, Mode, 8 bits Channel, para a gente poder ter acesso, né, ao Filter, Distort e Fuse Glow. Então, eu vou diminuir. Vamos concentrar um pouquinho mais nesse Glow. Nessas partes aqui. Ok.
Aí vamos fazer teste, por exemplo, soft light. Vou deixar mais claro mesmo, tipo lighter color. Posso também trabalhar um pouco da coloração dele. Vamos fazer um teste, por exemplo, com o Photo Filter. Eu vou deixar um pouquinho mais forte para a gente poder visualizar. Eu vou tirar o layer de baixo, deixar só ele. Vamos ver se a gente consegue trazer um pouquinho mais de alguma cor para ele, né? Mais ou menos por aqui, para fazer o teste, né? No laranja, ligo o layer de baixo, e trabalho aqui, ó, a opacidade, tomando cuidado para não ficar muito forte, tá? Se tiver, tipo, alguma área que vocês achem legal, que ficou, né, legal, mas está forte em outras, é só criar a máscara e tirar, né? Então, a gente trouxe um pouco desse glow amarelado para a cena, que nesse caso funciona bem porque a gente tem um sol, né, bem forte de frente. Ok. Então aqui está, acho que está num tom legal. Vocês vão percebendo que as mudanças que a gente vai fazendo depois são bem sutis, tá? Mas que realmente fazem a diferença, né, no resultado final, como a gente vai ver que vai ficar. Ok. Feito isso, a gente pode, por exemplo, deixa eu pensar aqui. A parte de filtros, eu acho que não teria outro filtro aqui, tirando o Sharpen, que a gente vai utilizar depois. Eu não sei se o Clouds aqui funcionaria bem em alguma parte, né? Vamos fazer teste, né? O grande lance é fazer os testes para ver, né, o que a gente pode adicionar. Vamos ver aqui o Clouds. Eu acho que não tem muita necessidade dele, mas em todo caso, não custa a gente testar. Vai funcionar melhor no Screen mesmo ou no Lighten. Até no Color Dodge. O Color Dodge ele traz mais contraste na cena, né? Não ficou de todo mal, não. Vou diminuir um pouquinho mais. Acabou clareando um pouco, né? Acho que eu vou tirar. Deixa eu ver. Ficou melhor sem mesmo, então vou apagar ele. Ok. Feito isso, a parte de inserir pessoas, árvores, esse tipo de coisa, eu vou fazer em outro tipo de pós, tá? Que vai ser uma outra aula de pós, que aí a gente vai inserir vários objetos na cena. Então, eu vou trabalhar essa parte para mostrar melhor, né, os ajustes, mostrar outras opções para fazer sombra, né, para poder movimentar a sombra e tal. Eu vou trabalhar em outra aula, tá? Então, por isso que nessa aula eu estou trabalhando só após do que a gente tem mesmo, sem inserir nenhum objeto. Ok. Feito isso, então, eu acho que agora é só adicionar o Lens Correction, né? A gente ainda vai usar essa parte do Photoshop sem plugin e depois trabalhar o Sharpen. Eu acho que aí a gente já meio que finaliza essa pós. Então, vamos lá. Para esse caso, eu nem vou criar outro layer, tá? Vou direto aqui, Filter, Lens Correction.
Custom. Então, aquele esquema que eu falei. Na parte do Geometric Distortion, eu sempre jogo -1, né, para a imagem saltar um pouquinho. E aí eu trabalho Chromatic Aberration. Aí é legal a gente aproximar, né, um pouquinho para ver essa influência. Vamos ver se aqui pelo meio a gente consegue. Então, a parte de vermelho. Aqui nessa versão ficou muito, eu achei, né, pior para trabalhar essa parte. Nas outras versões a gente tem com valores bem menores, né, a gente consegue trabalhar isso daí. Mas observa que ele está distorcendo bem. Então, vou trazer mais para cá, mais para cá. Dá para ver um pouquinho dessa distorção aqui, né? Aqui para a parte dos verdes. Então, eu vou deixar suave. Não vou jogar muito forte, não. Ok. E o vignette, né? Então, sempre eu trabalho ele. Midpoint, para deixar mais forte ou mais concentrado lá em cima. Aqui, nesse caso, não precisa ser uma coisa muito forte. Ok. E depois o Sharpen. Filter, Sharpen, Sharpen. Vai dar um Sharpen na imagem, né? Ctrl Shift F. Para, caso vocês queiram, né? Diminuir aqui a opacidade. Nesse caso, sem nada, a gente observa, né? Como estava com um pouco de blur aqui. Então, vou aumentar um pouco. Tipo, 50%, eu acho que está legal, 50%. Ok. Mais ou menos isso, acho que já resolve. Beleza, então, vamos visualizar então como que era, né? Então, essa daqui foi a imagem que saiu do Max. E depois, como a imagem ficou, né? Então, a gente deu uma boa melhorada na questão de cores, de contraste e assim por diante. Então, essa daí seria a maneira que eu trabalho, né? Sem ainda o trabalho de plugins, sem a parte de elementos, né? Seriam as correções que eu faria só usando o Photoshop mesmo, sem ter outros recursos, né? Então, a gente observa que a gente já consegue, né, uma boa melhora. Claro que a gente poderia passar mais tempo, né, trabalhando essa pós, vendo mais detalhes, coisas do tipo, mas aí eu quero que vocês façam isso, né? Trabalhar, às vezes, as ferramentas de blur, de dodge, de burn, né, essas coisas. Minha parte também aqui, se quiser embaçar alguma coisa, deixar alguma coisa com mais sharpen. Então, todos os recursos que vocês já têm, né, em mãos aí para fazer uma boa diferença na pós de vocês. Tá joia? Então, eu quero agora, então, que vocês trabalhem, né, a pós em cima dessa imagem, façam testes, né, criem diferentes climas aí para a imagem, tá certo? Então, bons estudos, até a próxima aula. Tchau!